Retomamos os trabalhos de mais uma sessão legislativa, a última da 18ª legislatura, com desafios imensos do ponto de vista de políticas públicas do Estado e também do fortalecimento e preservação e avanço da democracia em nosso país. Eu considero que o ano de 2017, do ponto de vista da produção desta casa, se pautou em várias áreas importantes, no sentido de criar alternativas para o equacionamento de uma crise fiscal e econômica nacional que afeta perversamente o Estado de Minas Gerais. A Assembleia não se furtou a debater, discutir e criar possibilidades que permitam ao governo do Estado garantir a continuidade e o funcionamento, a duras penas, dos principais programas e das principais políticas públicas. No meu entendimento, a linha adotada pelo governo de Minas, pelo governador Fernando Pimentel, em não gerar descontinuidade nas políticas fundamentais, foi uma decisão acertada de não adotar a cartilha do governo federal em Minas, com demissões, com a não efetivação de concursados, com a paralisação de serviços públicos. O governo de Minas buscou um outro caminho, que, infelizmente, não foi melhor trilhado pela própria insensibilidade do governo federal, que impediu que algumas das possibilidades, como a securitização, que dependia da aprovação de uma lei nacional, não ocorresse, e, dessa forma, comprometesse, entre outras coisas, o pagamento integral do 13º ao funcionalismo público. Mas o caminho que o governo escolheu é o caminho de evitar a descontinuidade de políticas públicas, e a Assembleia fez a sua parte nesse sentido. Além de legislações de parlamentares, de outras legislações que o próprio Executivo encaminhou, eu destacaria aqui as legislações referentes à área da cultura, o aprimoramento do sistema estadual de cultura, do financiamento da política de cultura. Poderíamos falar dos projetos que viraram lei da assistência estudantil, da política de cotas para a Fundação João Pinheiro. No âmbito da assistência social, já no primeiro semestre, nós aprovamos várias leis que fortalecem as entidades da rede socioassistencial privada sem fins lucrativos, principalmente abrigos, asilos, instituições de longa permanência, que, com o programa coordenado pela CEDES e Rede Cuidar, já ano passado conseguiu apoiar dezenas de entidades em vários municípios de Minas Gerais, inclusive em parceria com o Servas. Então, nós tivemos uma agenda legislativa que conseguiu resultados e condições para a melhoria de situações estruturais e emergenciais do Estado. Agora, alguns projetos e algumas agendas ficaram para esse ano. E aqui eu chamaria a atenção, e eu já vou fazer, já estou fazendo isso no início dessa sessão legislativa, vai também no sentido de espécie de apelo, para que algumas matérias pudessem ter uma possibilidade de diálogo, de interlocução, para que elas não ficassem paralisadas aqui na Assembleia. Nós temos questões relacionadas a temáticas como diversidade, gênero, que têm causado aqui uma queda de braço e que os projetos não tramitam. Por exemplo, o projeto que cria o Conselho Estadual LGBT. Eu tenho maior respeito pelas convicções
de profissão de fé, religiosas, eu próprio tenho a minha, mas quando se trata de política pública, nós devemos fazer prevalecer o princípio da dignidade humana e da defesa da vida. Um conselho que discute políticas públicas que possam melhorar o sistema de saúde pública, que pode combater a discriminação, que pode gerar mais cidadania, deve estar acima de questões outras. Então, acho que esse projeto é um projeto que sinalizaria um passo importante aqui em Minas Gerais. Nós temos o próprio Plano Estadual de Educação para ser votado, que foi um processo amplo de debate, onde a própria Assembleia participou. Temos o projeto de resolução, e a deputada Marília e as demais deputadas têm uma participação de protagonismo no sentido de buscar garantir a representação feminina na mesa da Assembleia. O projeto já está para ser votado também, inclusive em fase avançada, já no plenário. Nós temos projetos relacionados à questão do controle e da preservação ambiental face à exploração econômica minerária no estado de Minas Gerais. Recentemente, o governo encaminhou o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de BH para esta Assembleia, sem falar nos inúmeros projetos de deputados e deputadas. Um que vou me empenhar muito, de minha autoria, que também está paralisado na tramitação, é o que dispõe sobre regras de proteção para todo o sinclinal moeda, aqui na região central, particularmente região metropolitana. Nós sabemos que existem conflitos relacionados à proteção da Serra da Moeda, conflitos com as atividades mineradoras. Nós temos ali mananciais importantes de recursos hídricos, temos possibilidades de desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, outras. Então, eu acho que a Assembleia poderia avançar mais ao discutir e entrar no conteúdo dessas matérias numa perspectiva de construção de acordos que possibilitassem a votação desses projetos, sem falar naqueles projetos que também circundam o foco e a centralidade dos conflitos agrários e conflitos de terra em Minas Gerais. Acho que a protelação ou a paralisação da tramitação destes projetos não contribui para o avanço das políticas públicas e para o debate aqui na Assembleia. Acredito que, em alguns casos, é melhor que o tema e que o projeto chegue ao plenário e que o plenário, democraticamente, tome a sua decisão, inclusive de projetos de deputados e deputadas. Há muita crítica, e eu compartilho também dessa crítica, que não é para a Assembleia e para esse período, vale para o Legislativo Federal, para as câmaras. Muito se fala no protagonismo e quase sufocamento da agenda legislativa pelos interesses e projetos do Executivo. Isso, de fato, é verdade. Mas, muitas vezes, os projetos de deputados e deputadas que são mais polêmicos não têm o mesmo esforço de negociação e aprovação que os projetos do Poder Executivo. Então, isso não contribui para o fortalecimento da ação parlamentar dos próprios parlamentares quando se trata de iniciativa deles. Então, esse entendimento, acho que os líderes que serão ou estão sendo reconduzidos, seja do bloco de oposição, do bloco de governo, bloco independente, deveriam fazer. Um conjunto de projetos tem uma alta expectativa por parte da sociedade para que eles sejam votados, para que eles cheguem ao plenário. E, de preferência, num cronograma mais organizado. Esse afunilamento, essa concentração de projetos
para a votação em momentos muito curtos, muitas vezes levam, mesmo com todo o acompanhamento da assessoria de cada gabinete, de assessoramento das comissões, de assessoramento dos blocos, que algumas questões que são apresentadas na reta final de tramitação sejam aprovadas sem o devido amadurecimento por parte dos deputados e deputadas. Então, essa análise de questões mais críticas, mais polêmicas, com mais tempo, é importante. Então, nesse sentido, se nós tivermos um esforço também dos partidos, dos líderes, das comissões, para que estes projetos sejam agilizados, isso permitiria, em plenário e nas comissões, um aprofundamento e uma construção de consensos até onde forem possíveis. Então, eu queria deixar, pelo menos o meu esforço será esse, é o último ano, é a última sessão legislativa dessa legislatura. Evidentemente, uma boa parte dos deputados aqui e deputadas poderão e deverão ser candidatos e candidatas à reeleição, muitos, com certeza, estarão aqui, e eu espero que estejam na 19ª legislatura, mas, nesta legislatura, nós temos um período de preferência até o período eleitoral para esgotarmos aquelas matérias que entendermos que forem prioritárias para o Estado de Minas Gerais. E esse esforço tem que começar desde já, principalmente pelo calendário eleitoral, neste primeiro semestre. E que o debate sobre as questões do Estado não sejam contaminadas do ponto de vista negativo pela disputa eleitoral. É lógico, seria ingenuidade imaginar numa casa política que as eleições não influenciassem os comportamentos. Mas existem questões, existem demandas, existem anseios da sociedade que não se restringem à continuidade ou troca do partido A ou do partido B no poder, seja na maioria legislativa, seja no comando do executivo. A sociedade tem um cotidiano que exige emprego, que exige bons serviços públicos, que exige mais transparência, e muitas vezes o engalfinhamento político partidário ou de lideranças não contribui para o resgate da credibilidade e do fortalecimento institucional dos partidos e das representações. Esse é um tema que eu também gostaria de abordar num próximo pronunciamento, particularmente no momento onde a maior liderança política do país, que lidera todas as pesquisas, é alvo de perseguição, de condenação sem prova, deixando, ou podendo deixar, que 40% hoje do eleitorado que quer escolher um presidente possa deixar de fazê-lo em função de um acirramento e de um golpe parlamentar, e também hoje fundado no entendimento jurídico, a meu ver, equivocado. Esse é outro aspecto importante. Nós podemos partir para uma eleição presidencial, onde a ausência de uma eventual candidatura de uma liderança política que lidera todas as pesquisas, faça com que, seja ele qual for o presidente ou a presidenta eleita, caso o ex-presidente Lula não concorra, não tenha sequer 1/3 ou 35%, 40% dos votos absolutos do eleitorado brasileiro. Então, acho também que esse cuidado da Assembleia Legislativa com os interesses maiores da população não deve ser anulado em função da proximidade da disputa eleitoral. O Brasil vive um momento difícil,
E a contribuição que a Assembleia pode e deve dar nesse sentido é exatamente priorizando e deliberando sobre matérias que dizem respeito ao dia a dia do cidadão e da cidadã mineira, em todas as regiões do Estado. Muito obrigado, presidente.